5. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está detido na sede da Polícia Federal em Brasília desde sábado de manhã. Ele tentou violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. É o descumprimento de uma medida cautelar. Segundo a lei, motivo para decretar a prisão. Bolsonaro errou e deu motivo para ser preso. Como devemos chamar aquele que ataca o aparelho de monitoramento eletrônico? A Polícia Federal foi notificada, foi até a casa dele, fez prova, pediu a prisão preventiva, a Procuradoria-Geral da República concordou e o ministro relator Alexandre de Moraes decretou a prisão. Há muitos pontos para serem questionados nas investigações dos casos envolvendo o ex-presidente. Por exemplo, a forma como começou o inquérito, o Supremo Tribunal Federal agindo de ofício, o ministro relator ser vítima do plano dos acusados, a questão da competência, uma vez que Bolsonaro não tem foro por função, pois não exerce nenhum cargo desde que deixou a presidência da República. Bolsonaro deveria estar em prisão domiciliar? Ele deveria estar proibido de se manifestar? A materialidade para condenação por tentativa de golpe de Estado é frágil e questionável. Basta ver o voto do ministro Luiz Fux. Por mais que se tenha elementos ali iniciais e que seja muito grave, qualquer tipo de ensaio para uma aventura, uma ação impedindo a posse do vencedor de uma eleição, eu não vejo comprovação do início de execução para esse plano. Enfim, tem muita coisa errada. Mas no caso deste fim de semana, me parece claro o fundamento para a prisão de Bolsonaro. Ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. Havia uma manifestação marcada para a porta da casa dele. Tem o histórico de ter passado 2 noites na embaixada da Hungria recentemente, quando surgiu a notícia que ele poderia ser preso. Lula teve direito a uma manifestação na porta do Sindicato dos Metalúrgicos antes da prisão. Esse é um argumento que tem sido aventado. Na minha opinião, um erro, porque foi um episódio triste para o país. A lei tinha que ser cumprida imediatamente naquele dia, a ordem de prisão do então juiz Sérgio Moro. Então, meus amigos, não se trata de defender ou acusar Lula, Bolsonaro, tá de um lado ou de outro. Nós estamos fazendo aqui análise de um episódio de uma longa história. Eu sei que tem colegas, colunistas, ouvintes que vão discordar, isso é absolutamente normal, faz parte da democracia. Há argumentos sólidos para defender o contrário também. Mas nesse episódio, o ministro Alexandre de Moraes, que muitas vezes não tem perfil de magistrado, seguiu a legislação. Garantia da ordem pública, evitar a fuga do acusado. Isso não acontece, muitas vezes, em outros casos também. Tanto é que a gente se depara aqui com verdadeiros absurdos de juízes de primeira instância, desembargadores na segunda instância, até ministros de tribunais superiores, como é o caso mais até do STJ do que do STF. Mas nesse caso específico, nós temos esse enredo que foi montado e amoldado na nossa legislação. Afinal de contas, nós não podemos e não defenderíamos em hipótese nenhuma aqui qualquer tipo de violação a uma medida alternativa à prisão. A legislação brasileira ela é clara, ela traz ali alternativas à prisão. E quando você deixa de cumprir uma dessas medidas, o caminho é realmente a prisão. Foi o que aconteceu nesse caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui um resumo do ponto de vista jurídico dessa situação. A Thaís Freitas, que está aqui do meu lado no estúdio do Jornal Gente, vai falar um pouco das consequências políticas desse episódio marcante do fim de semana. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro.